O Flamengo pode ser excluído do Campeonato Brasileiro. Pelo menos foi esse o pensamento de Leila Pereira ao comentar a situação que o Flamengo está causando na justiça em relação à divisão das cotas de TV de pay-per-view. A presidente do Palmeiras deu uma ideia que poderiam se juntar todos os outros clubes do futebol brasileiro para jogar uma liga sem o Flamengo e deixar a equipe rubro-negra jogando sozinho. Mas por que isso aconteceria? O que realmente está acontecendo? Eu sei que muita gente está vendo muitas matérias, muitas notícias, mas ninguém realmente sabe qual é o verdadeiro motivo dessa briga toda nos bastidores que vem acontecendo entre os clubes. Então cá estou eu para te tirar todas essas tuas dúvidas no vídeo de hoje. Lembrando que eu vou ser completamente aqui sem clubismo, imparcial, mas eu também vou te dar a minha opinião no final do vídeo. Então, vem comigo. Para começar, essa treta toda deu início por conta disso. O Flamengo pediu uma liminar porque discorda da forma como a Libra está dividindo a receita do pay-per-view. O clube entende que tem direito a uma fatia maior, já que é um dos que mais gera audiência. Por isso, acionou a justiça para travar o repasse dos 77 milhões de reais até que a questão seja revista. Mas aí tem um detalhe muito interessante, que o Flamengo assinou um contrato com a Libra, no qual o presidente Rodolfo Landim, na época, concordou com essa divisão que aconteceria agora. Mas o novo presidente do Flamengo, o BAP, diz que não concorda com esse contrato assinado e por isso acionou a justiça, entendendo que o Flamengo estaria sendo prejudicado por um acordo feito pelo ex-presidente Rodolfo Landim. A verdade é que o BAP, o presidente atual do Flamengo, pensa que o Flamengo tem que ter uma fatia muito maior do que a dos outros clubes. Pegando aqui com base para vocês, o Flamengo deveria receber basicamente 1/3 disso aqui e o restante ser dividido para todos os outros clubes da Libra. Pelo menos é isso que dá a entender com esse movimento feito pelo presidente do Flamengo atual. E a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, em uma entrevista ontem, acabou questionando o que o Flamengo está fazendo com o futebol brasileiro. E em uma entrevista ontem, a presidente do Palmeiras abriu um questionamento muito grande que realmente vale a pena a gente raciocinar. O Flamengo... A minha sugestão seria nós criarmos uma outra liga excluindo o Flamengo. Eu acho que o Flamengo tem que jogar sozinho. Nenhum clube é maior que o futebol brasileiro. O Palmeiras não joga sozinho, o Flamengo não joga sozinho. Só se ele quer jogar ele contra o sub-20 dele, entendeu? Então eu acho que seria bonito. Nós formávamos uma nova liga, excluindo o Flamengo, e o Flamengo joga com ele mesmo. Eu quero ver a audiência que ele vai ter, sabe? Então, eu acho muito difícil gestores com essa mentalidade. Isso não engrandece em absolutamente nada o futebol brasileiro. O Flamengo não joga sozinho o Campeonato Brasileiro. Para o Flamengo dar audiência, por exemplo, tem que ter um grande jogo entre Flamengo e Palmeiras. Líder versus vice-líder, ou um clássico entre Flamengo e Vasco, um clássico entre Flamengo e Fluminense. Esses são os jogos que realmente geram mais audiência. Então, para o Flamengo ter essa torcida que tem, para o Flamengo gerar tanta audiência que tem, né, como o próprio presidente do Flamengo diz, o BAP, o Flamengo precisa de adversários. Então o Flamengo não joga o Campeonato Brasileiro sozinho. Todos os clubes fazem parte dessa composição. Pode ser o Sport, o Juventude. O jogo do Flamengo só vai dar audiência porque tem um adversário também entrando em campo para enfrentá-lo. Se o Flamengo colocar o seu time principal para jogar contra a sua equipe sub-20, não vai dar audiência. O próprio torcedor do Flamengo não vai querer assistir esse jogo, porque não gera o entretenimento. E o que o Flamengo está pensando para o futebol brasileiro, pelo menos no meu modo de enxergar, é errado. Porque o Flamengo quer receber uma fatia muito maior do que a dos outros clubes. E aí, tudo bem, o Flamengo vai sempre continuar ganhando receitas maiores, consequentemente o Flamengo vai ter times melhores do que os outros clubes. E a longo prazo, o Flamengo vai ter times muito melhores do que esses outros clubes, porque vai juntando dinheiro, contratação, enquanto os outros times vão ficando para trás. Essa é a ideia do atual presidente do Flamengo, o BAP. E o que mais gera entretenimento no Campeonato Brasileiro, o que mais gera audiência, o mais legal do nosso campeonato é que, cara, é um campeonato extremamente equilibrado. Esse sempre foi o legal do Brasileirão. É um campeonato que entra ali pelo menos 5, 6 times no início do campeonato falando, cara, esse time pode ser campeão, esse time pode surpreender. É um campeonato equilibrado. Esse sempre foi o legal do Campeonato Brasileiro. E a ideia do presidente do Flamengo é tirar
esse fator. Ele quer deixar o Flamengo como soberano, ganhando mais do que os outros, quer deixar o Flamengo muito mais forte do que os outros clubes e aos poucos ir acabando com a competitividade. O que vai acontecer? Nosso campeonato vai ficando chato. Imagina se o Flamengo ganhasse todo ano o Campeonato Brasileiro. Qual seria a graça do nosso Brasileirão? Se tornaria uma Bundesliga que todo ano o Bayern de Munique consegue vencer? Porque o Flamengo já ganha muito mais de cotas de TV do que os outros clubes. Isso há muitos anos, sempre foi assim. Só que ele quer ganhar mais ainda. Esse é o negócio. E o contrato que havia sido assinado entre o Flamengo e os demais clubes da Libra já era previsto uma divisão de uma certa forma, que na época o presidente do Flamengo concordou. Todos os clubes concordaram. E agora, do nada, o Flamengo já não concorda mais, já entra na justiça, já bloqueia o repasse desse dinheiro, enquanto tem clubes precisando desse dinheiro para sobreviverem e o dinheiro está travado. Será que não seria? Pensa só comigo também, você que é torcedor do Flamengo. Tirando um pouco o clubismo de lado, será que não seria o Flamengo pensando muito em si e não pensando no melhor pro campeonato como um todo? E aí tem uma entrevista do presidente do Flamengo falando que ele nunca vai aceitar receber só 3 vezes mais do que um clube pequeno, do que um clube que gera menos audiência. Ele quer receber muito, muito mais. Cara, qual vai ser a competitividade do Campeonato Brasileiro? Vai acabar a graça desse nosso Brasileirão da forma que é? Pensa um pouco e vê se faz sentido. E aí, claro, tem dois lados da gente olhar a moeda. No lado do Flamengo, o Flamengo vai achar que é justo ele receber muito mais do que os outros. Geralmente o torcedor do Flamengo vai falar isso, cara, é mais justo porque a gente tem mais torcida, a gente gera mais audiência, nossa torcida compra mais o pay-per-view. Mas agora, olhando pelo outro lado de todos os outros clubes, cara, é visto como injusto, porque você tira esse equilíbrio do Campeonato Brasileiro. Então a gente teria que entrar em um acordo, e esse acordo já havia sido feito. Infelizmente, o presidente do Flamengo agora quer rever esse acordo, quer ver de outras formas, quer que o Flamengo ganhe muito mais do que os outros clubes. E a presidente do Palmeiras, como eu falei pra vocês, já deu essa ideia. Pode ter certeza que nos bastidores essa ideia circula. Tá repercutindo essa entrevista dela, do que, cara, então os outros times têm que criar um campeonato sem o Flamengo. Vamos ver qual que vai dar mais audiência. Vai ser o Flamengo jogando sozinho ou se vai ser os outros times jogando entre si. Com certeza vai dar muito mais audiência os outros times jogando entre si, porque vai ter um entretenimento, vai ser legal de assistir. Vai ter competitividade. E um campeonato somente com o Flamengo não teria competitividade alguma, né? Seria Flamengo Sub-20 contra Flamengo Sub-17. Cara, qual que seria a graça? Pro Brasileirão ser esse campeonato bom da gente assistir, legal, realmente, tem que ter esse entretenimento, cara. E tem que ser um campeonato equilibrado. Um ano o Flamengo tá muito melhor do que tal time, mas no outro ano o outro time já conseguiu equilibrar um pouquinho mais, fez um jogo mais difícil. E aí vai ficando legal, aquela brincadeira sadia no final, aquela brincadeira sadia durante a semana, o seu amigo, perdi o jogo, ganhei. Cara, isso é normal. Mas eu acho equivocado o pensamento do presidente do Flamengo. Essa é a minha opinião, cara. Essa é a minha opinião. Você que é flamenguista pode ter uma opinião diferente. Eu concordo com ele. O Flamengo tem que ganhar 50 vezes mais do que os outros clubes. Os outros times que se danem. O Flamengo tem que ter o time realmente mais forte. E os outros clubes que se virem para tentar competir de alguma forma. Porque o Flamengo tem que ganhar muito mais. Pensa comigo, o Flamengo já ganha muito mais de Patrocínio Master. O Flamengo vai ganhar 200 milhões da Betano. Nenhum outro time ganhou um valor perto disso. O Flamengo vai ganhar muito mais de cotas de TV. Vai ganhar muito mais de pay-per-view do que os outros clubes. E aí? Cadê a competitividade do nosso campeonato brasileiro? Eu também não acho certo excluir o Flamengo do campeonato, porque é um time extremamente importante, sim. Eu só acho que as coisas têm que ser resolvidas de uma forma no qual fiquem boa para todos os clubes, e não somente para um. Essa é a minha opinião. E esses são os times que atualmente estão na Libra: Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Red Bull Bragantino, Atlético Mineiro, Grêmio, Bahia, Vitória, Paysandu, Remo, ABC, Guarani e Sampaio Corrêa. Sabe o que vai acontecer? Esses clubes vão acabar saindo da Libra para ir para a LFU. Essa é a verdade. E o Flamengo ficaria, por exemplo, sozinho na Libra. E só pra deixar bem claro, esse valor de 77 milhões seria dividido entre todos os clubes. Não é 77 milhões pra cada, seria dividido entre todos os clubes. Opinião de vocês, essa é somente a minha opinião. O Flamengo não deveria ser excluído do Campeonato Brasileiro de forma alguma, mas também não tem que ganhar 50 vezes mais do que os outros clubes. É isso. Fica nessa, abração do Francisco, nós fui.